Boa noite a todos, com muito carinho, sejam todos bem-vindos, que o Cristo nos abençoe estes momentos que aqui estamos e também quando regressamos aos nossos lares, né? Que a paz desse mestre se faça, sempre alertando-nos para a consciência da vida. Vamos à mensagem da noite, que todos têm em mãos. Obreiros com fé. E eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Emmanuel. Vamos então à prece de abertura. Deseja nosso Mestre de amor que acordemos para a vida. Aguarda Ele 2000 anos junto a estes filhos de Deus que somos nós. Quantas vezes já ocupamos corpos e já deixamos para voltar ao mundo espiritual, caminhando, evoluindo, alcançando assim um nível no qual Jesus aguarda que tenhamos nossos olhos abertos. E aqui podemos dizer, Mestre de amor, agradecidos por tudo que nos concede, estamos desejosos de aprender, buscando a Tua luz como forma de caminhar cada vez mais na Tua direção. Muito Te agradecemos por este momento e rogamos sempre, Jesus, não deixe faltar a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz sobre todos nós, assim seja. Então, como eu falei, nós temos hoje nosso batalhador dentro da doutrina, Jairo Capote, no qual passamos. Bem, vamos fazer tudo bem? Bom, olha, nós estamos fazendo um teste técnico aqui, viu? Meus amigos, é com muito carinho, com muito amor que eu venho a esta casa. Agradeço até porque é uma oportunidade para eu também aprender através do trabalho. Devo dizer a vocês que esta casa, como todas as casas espíritas, tem recebido palestras muito importantes, palestras sérias, palestras feitas com amor, com dedicação pelo palestrante, né, que procura estudar para trazer o melhor possível. Esta palestra de hoje, ela também é importante, ela também é séria, feita com muito carinho, com muita pesquisa, mas ela tem um ingrediente a mais. Ela é muito grave. Por que ela é tão grave? Porque ela trata do mecanismo da evolução humana. Ela trata do pensamento. E tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, é através do pensamento. Então eu espero que a palestra de hoje possa trazer para vocês, para todos nós, um incentivo para que a gente possa tratar a partir de hoje com muito mais seriedade e responsabilidade o nosso pensamento. A coisa é grave. Vocês vão verificar durante a palestra quanta responsabilidade tem o homem ao pensar. Então, como são geradas as doenças, as tristezas, como são geradas as alegrias, como as obsessões, tudo que acontece em nossa vida vem através dos nossos pensamentos. Então vamos fazer uma reflexão, como certa escritora fez, iniciando seus estudos sobre o pensamento. Vamos meditar sobre o nosso mundo mental, é dali que partem os nossos pensamentos. Então diz essa escritora o seguinte: pense, vamos pensar. Tudo começa no pensamento. A cadeira que você está sentado começou com um pensamento. Alguém que elaborou, alguém que trouxe, não é?
alguém que transportou essa cadeira, e ela chegando até aqui sempre usando o pensamento. O carro que você tem, que você usa, ele começa com um pensamento. O almoço que você vai participar começou com alguém pensando para fazer aquele almoço. Então, na verdade, tudo começa no pensamento. Tudo que existe foi primeiro, inicialmente, um pensamento. E dizem que Deus cria tudo que existe no universo através do seu pensamento. E tem que ser assim, não é? Então, o pensamento é uma força criadora, é uma força importante, é uma força que nós temos que começar a entender e trabalhar bem com ela. Se alguém quisesse se levantar daqui agora e ir embora, é porque ele pensou antes. Então, uma coisa muito séria. Então, imagine esse homem que está aparecendo aí, com no lugar da cabeça dele uma lâmpada. É assim mais ou menos que acontece conosco. Uma lâmpada que se acende milhares e milhares de vezes por dia, nos trazendo muitos pensamentos. O que nós temos que fazer com tantos pensamentos? Saber reciclar o pensamento, para que a gente possa aproveitar pensamentos que sejam úteis, pensamentos produtivos, pensamentos bons. E a maioria de nós, às vezes, deixa passar isso de roldão assim, o pensamento que veio, vai. O que ele pediu para fazer, eu faço. E isso aí é meio delicado e é muito grave quando nós fazemos coisas que não são boas para nós, através desse pensamento que chegou. Então, nós somos seres pensantes. Tudo o que acontece, a base da nossa vida é através do pensamento. Então, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, disse uma frase muito importante para nós. Ele disse: a mente focada no bem, ela beneficia a si. Sim, quando você é uma pessoa acostumada a pensar no bem, você traz grandes benefícios para você, não é? Inclusive benefícios de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mas ele fala mais alguma coisa. E a todos os que têm relação com você, a todos que o cercam. E aí nós temos grande responsabilidade. O povo simples diz assim: tudo que eu faço respinga em alguém. E é verdade, tudo que nós fazemos, até e nos nossos pensamentos, influi os ambientes onde nós vivemos. Então aí nós temos grande responsabilidade quando nós pensamos. Então nós vamos nos perguntar: o que nós pensamos? São coisas boas? São coisas positivas? Então, a física, ela criou um braço para fazer um estudo especial, criou a física quântica, para que ela pudesse estudar elementos tão pequenos que não são vistos pelos nossos olhos. A física, nesse caso, ela estuda elementos que são vistos por aparelhos. Quem são esses elementos? São as moléculas que nós não enxergamos, os átomos, os nêutrons, os prótons, os fótons, tudo isso, essa física começou a estudar, porque havia assim, necessidade desse estudo. E essa física, através dos seus estudos, ela descobriu que tudo no universo é energia. Nós somos energia. O nosso pensamento é energia. E se tudo é energia, essas energias se influem. E quando você pensa, você acaba influenciando alguém. Acaba influenciando o meio que você vive, acaba influenciando o corpo que te sustenta, e aí é que mora o perigo. Quantas pessoas criam doenças no corpo dele porque pensou mal, porque pensou negativo, porque pensou depressivamente? Então nós temos que aprender a compreender que o nosso pensamento é extremamente importante para as nossas vidas. Inclusive, quando nós partimos daqui, nós vamos para um lugar onde os nossos pensamentos criaram as vibrações. Não é? Um bom lugar, um lugar pior, mais fácil, mais difícil, mais alegre, um lugar que vai nos trazer satisfação. Tudo depende da vida que eu levei através dos meus pensamentos. O nosso corpo é energia, diz a física, e disse o grande cientista Albert Einstein. E também o nosso pensamento. E veja você, hoje o estudante do ensino médio, ele já sabe que tudo na Terra é feito de energia, que tudo é composto de átomo. A Terra é composta de átomos, a água, a luz, o corpo do animal. Os nossos corpos são tudo feito de átomo, que é feito de energia. Então,
Divaldo Pereira Franco, respondendo uma pergunta sobre isso, ele disse, confirmando a ciência, que o nosso corpo é a energia condensada. A maioria das enfermidades, aproveitando o Divaldo, ela é efeito da desarmonia entre os nossos pensamentos e entre a mente da criatura. E ele diz, quando a criatura aprende a cultivar pensamentos edificantes, é excelente esse trabalho, esse cultivar de pensamento bom, elevado, porque ele realmente é a passagem, é a porta para a saúde integral que todos nós queremos e que todos nós buscamos. Então, o homem é energia, quanto o seu pensamento é energia também. E uma coisa interfere na outra. Nesta palestra, nós procuramos mostrar os estudos da ciência, da filosofia e da religião, comprovando para que a gente possa sair daqui hoje e dizer, puxa, o negócio é sério mesmo, é verdadeiro mesmo. A NASA, que é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, em 69, ela estava com astronautas indo para a Lua. E ela descobriu um problema. Quando a nave estava passando do outro lado da Lua, não acabava a comunicação. E eles precisavam se comunicar, era importante. O pessoal da nave, do módulo, que estava no solo lunar, e o pessoal da Terra mandando informação preciosa para eles. Inclusive até que era a própria sobrevivência da viagem deles. E o que estava acontecendo? Eles então começaram a dizer, a ciência não tem como resolver esse problema. Então eles precisaram fazer uma experiência nova, de uma ciência alternativa. Eles precisaram preparar os astronautas para fazer o uso da telepatia. E aí o que é telepatia? É a transmissão do pensamento. E isso eles fizeram porque não tinha outra alternativa. Então quando a nave estava aqui do outro lado da Lua e o módulo estava no solo lunar, eles tiveram que usar essa alternativa. Nesse momento não era possível fazer nenhuma comunicação. Então eles puseram em prática a telepatia que eles estavam preparados para fazer. A experiência. Então diz o seguinte, os astronautas da nave, os astronautas que estavam aqui e o astronauta que estava em solo lunar, eles conseguiram então finalmente se comunicar com a transmissão de pensamento. E isso foi fantástico. Isso foi comprovado por uma das nações mais evoluídas e modernas do mundo, através desse seu órgão de pesquisa científica. E eles, então, incluíram, por causa dessa prova, eles incluíram no currículo dos astronautas os estudos psíquicos, para que eles possam desenvolver realmente esse trabalho na transmissão de pensamento, que já tinha sido comprovado pelos russos no ano de 1966. Kardec, em A Gênese, confirma também isso. Isso é a parte da religião, da moral, não é, da filosofia. Ele diz o seguinte, que vocês estão vendo essa pessoa que está morrendo de raiva, está saindo fumaça pelos seus ouvidos? Na verdade, isso não é fumaça que sai, mas se uma pessoa nesse estado, se um vidente olhar para ela, ela pode ver que está saindo, sim, energias escuras, acinzentadas, enegrecidas, por causa que ela está produzindo essas energias pelo seu pensamento raivoso. E Kardec diz que esse pensamento inunda o local onde ele está vivendo, se é no lar, se é no local de trabalho, e esse pensamento, se ele for bom, é claro, ele vai sanear, higienizar o ambiente, mas se ele for desse jeito aqui, com essa raiva toda, ele vai prejudicar o ambiente, e ele vai viciar o ambiente, ele vai realmente trazer energias negativas que vai trazer prejuízos para aquelas pessoas que estão no ambiente. Muitos de vocês já ouviram falar de Gandhi, não é? Gandhi foi um dos homens mais espiritualizados que viveu no século XX. E o Gandhi também deu sua opinião sobre os pensamentos, que é uma pessoa que tem grande valor. E o Gandhi, este homem que está aparecendo aqui embaixo, é o cientista Albert Einstein. Este homem foi considerado um dos homens
mais brilhantes do século XX. Ele ganhou uma eleição onde estavam elegendo a pessoa mais notável do século XX, e ele ganhou com 30 milhões de votos e se tornou, para a história, o homem mais notável do século XX. Este homem notável, brilhante, quando ele morreu, os cientistas pegaram o cérebro dele para estudar. Por quê? Porque eles achavam, meu Deus, que homem que é tão brilhante, que inteligência tão fantástica tem esse homem. Nós precisamos descobrir se ele tem alguma coisa diferente no cérebro e reservar o cérebro dele para estudar. Esse homem brilhante, ele era um dos maiores admiradores de Gandhi. E então, tinha um valor muito grande o Gandhi. E o que é que Gandhi falou sobre os pensamentos? Ele disse: as enfermidades são os resultados não só dos nossos atos. O que são os atos? Atos, você faz uma coisa e não tem cuidado, você pode sofrer um acidente, você come demais e pode ficar doente, você pode beber demais e prejudicar seu organismo, você pode pegar o carro e correr e não prestar atenção e sofrer um acidente. Então são os atos. Ele diz: as enfermidades não são resultado não somente dos nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Então, Gandhi, essa inteligência brilhante, profunda espiritualidade, está confirmando que os nossos pensamentos podem trazer enfermidades para nós, para os nossos corpos. Então, nós temos que começar, a partir de agora, prestar mais atenção nos nossos pensamentos. Então, como são geradas as doenças, e a nossa saúde, é tudo o que acontece conosco, através dos nossos pensamentos. Então, vamos lá. Este homem está pensando. Ele, ao pensar, ele gera uma energia. De acordo com a ciência, toda energia tem uma vibração. Então, ele está pensando, a energia vibratória está saindo dele. O que acontece? Ele encontra alguém que está pensando igual. Quando ele encontra alguém que está pensando igual, semelhante, não é? Essa energia se encontra. Eles formam um canal de comunicação que se chama sintonia. E isso aí, se ele estiver pensando coisa negativa, ele vai encontrar alguém que está pensando coisa negativa que vai passar para ele também. E nós captamos muitos pensamentos de outros, mas não é só do encarnado. Se você estiver pensando negativo, você pode também encontrar um espírito que pensa igual a você. E vocês abrem uma faixa de sintonia. Porque a vibração desse atraiu a vibração do espírito. Entende? E se esse espírito tiver realmente vibração negativa, vai passando para você coisas negativas. E aí começam a aparecer aquelas doenças, não é? Depressão, aquele mal-estar que a pessoa vai sentindo, porque está carregando junto de si um ser que está doente, que está desequilibrado. Por quê? Porque ele atraiu pelos seus pensamentos. O que é sintonia, então? Sintonia não faz parte da religião, não faz parte da ciência, não faz parte do que os homens estão aprendendo. É uma lei universal que já existe em todo o universo. E ela é que controla tudo o que ocorre no universo, inclusive confirmado pelos espíritos. Então, a sintonia, ela diz o seguinte: os afins se atraem e os contrários se repelem. Então, a gente pergunta: você que está atraindo tanta coisa ruim, o que está acontecendo? Porque você tem alguma coisa no seu pensamento que está atraindo, está formando uma energia, e essa energia está buscando as coisas negativas. Então, Emmanuel diz: tudo que eu encontro fora já está dentro de mim. Então, tudo isso porque é formado pela sintonia que eu crio através dos meus pensamentos. Não é? Então, essa figura é muito interessante. Este sinal na matemática é o sinal positivo. Este sinal também na matemática é o sinal negativo. Este jovem, ele está pensando um pensamento bom, positivo. Ele está com o rosto alegre, o semblante agradável. O seu corpo está sendo beneficiado com energias agradáveis. Este outro jovem, ele tem um pensamento negativo. E o seu semblante, olha como é que é. Um semblante que não é simpático, está desagradável. E o que acontece nesse momento? Quando ele está pensando com esse pensamento negativo, o seu próprio rosto anuncia e o seu corpo está sofrendo. Porque o pensamento gera energia que está contaminando todos os seus órgãos, todas as suas células. Então, não há mais dúvida. Hoje não há mais dúvida para os estudiosos do mundo
na área da filosofia, na área da religião, na área da ciência. Que pensamento negativo traz problemas ao ser humano. Isso não há mais dúvida. E atrai más companhias. Para nós espíritas sabemos que além de más companhias encarnadas, nós atraímos más companhias desencarnadas também. E lesa o nosso organismo. Na medida que eu vou pensando negativo, eu vou lesando o meu organismo. Isso já está comprovado na ciência. E vocês vão ver no decorrer da palestra. Vai lesando o meu organismo e vai criando as chamadas doenças psicossomáticas, hoje já aceitas e tratadas pela medicina humana. Não é verdade? Vocês já conhecem isso. Então, assim, meus irmãos, não precisa ser muito inteligente para compreender. Para compreender que o contrário é verdadeiro. Este homem está com a mão na cabeça. Geralmente as pessoas que estão com problema moral, com pensamento negativo, eles põem a mão na cabeça. Não é muito comum isso, né? Parece que está querendo segurar, porque a coisa lá dentro não está nada boa. Então, se pensamento negativo faz mal, meus queridos, pensamento positivo faz bem. Olha essa jovem. Essa jovem está pensando coisas boas. Olha a diferença entre esse que está com pensamento negativo na cabeça e ela que está com um pensamento bom, agradável, forte, no sentido saudável, não é? Então, e nós vamos trazer aqui uma informação, pesquisadores de uma universidade americana, Wisconsin-Madison, dos Estados Unidos, eles conseguiram provar, isso é ciência, que o que a cultura popular e a filosofia orientais vem pregando há séculos, e séculos é uma grande verdade hoje científica. O pensar negativo faz mal à saúde. E você pensa coisa negativa? Está na hora de você começar a descobrir. Você faz isso? Então hoje não é a religião que está falando mais, é a ciência. Esse é outro caso interessantíssimo. Nos Estados Unidos, uma universidade na área de hospitais, Medical Center, fez uma pesquisa utilizando vários cientistas de outras universidades, envolvendo pessoas que estavam divorciadas, pessoas que estavam estressadas, pessoas que estavam depressivas. E qual foi o resultado? Muito interessante e verdadeiro, provado em laboratório. Qual foi o resultado? Esta pesquisa mostrou que esse tipo de pensamento, eles alargam os riscos do aparecimento de rugas. Veja que interessante. Faz envelhecer mais rapidamente. Quem aqui quer envelhecer rapidamente? Ninguém, né? Então vejam bem. Este homem, ele está vivendo um padrão de pensamento negativo por muito tempo. Este homem, veja a quantidade de rugas que ele tem. Tantas rugas que até com dificuldade de abrir os olhos ele está. Então, eu trabalhava na cidade de Santo André, na década de 70 para 80, numa área de departamento pessoal, e cuidava dos funcionários. E eu que trabalhava com as fichas. Toda ficha de funcionário tem a fotografia. Depois que você preenche uma ficha, você pede fotografia para o funcionário para fazer a segunda. E então eu estava examinando uma ficha de uma pessoa, uma senhora, aí eu levei um susto. Eu não tinha esse conhecimento, mas mesmo assim dá para levar o susto. Falei, acho que essa mulher mandou a fotografia da avó dela. Mas era dela, meus amigos. Sabe o que tinha acontecido com ela? Ela tinha se divorciado, estava escrito na ficha dela. E ela começou a entrar em depressão, pensamentos negativos, insatisfação, se sentir rejeitada. E de 7 a 8 anos, ela envelheceu 30 anos. Agora eu vou mostrar para vocês um caso verídico e real. Vocês vão ver que a coisa é grave. Por isso que eu chamei a palestra de grave. Estão vendo essa jovem, cabelos pretos, simpática, não é? Mocinha, não é? Ela começou a entrar num padrão de pensamento negativo. E 98, 5 anos depois, eis a jovem. É a mesma jovem. Entrar num padrão de pensamento negativo muito forte, muito delicado, muito perigoso.
Vejam bem, se você... E uma outra coisa muito interessante, muita gente não gosta de certas coisas, né? Mas pensa nessa coisa. Esse também não pode. Isso também é gravemente errado. Você não deve pensar na sua cabeça, pôr lá dentro da sua mente aquilo que você não gosta. Ah, mas eu não gosto. Mas mesmo que você não gosta, não põe ela lá dentro da cabeça. Então eu vou contar um caso para você. Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa admirável no mundo inteiro. Ela chegou numa cidade e ia ver uma passeata contra a guerra do Iraque. Todo mundo ali com aquelas bandeiras, aqueles cartazes e gritando contra a guerra. Chamaram a madre, falaram, a madre vai querer, né? Porque é uma pessoa mais que ela só pensa em amor, em paz. A madre não aceitou. Por quê? Porque aquele povo que estava fazendo a passeata, ele estava enaltecendo a guerra, falando da guerra, não é? Repetindo a palavra guerra, que é muito negativa. Se eles fizessem uma passeata sobre a paz, a madre aceitaria entrar. Veja que diferença, porque ela conhecia, sabia que ela não devia carregar na mente nenhuma palavra negativa, mesmo aquelas que ela não gosta. Então não gosto, mas penso, cuidado, e alimento essa imagem em meu pensamento. Eu não gosto, mas fico pensando, então estou alimentando ela, está engordando, está se fortalecendo, na minha mente está me fazendo mal. Então, prestem atenção nessa figura. Esta jovem é magra. Isso está acontecendo muito no mundo das mulheres. Mas ela pensa que ela é gorda. E ela fica pensando nisso todo dia. Todo ser vivo tem uma aura magnética em volta dela. Quando o pensamento é repetitivo, ele vai formando a imagem do pensamento na sua aura. Então, aquilo que ela pensa que ela é gorda, vai formando uma imagem e ficando impregnada na aura dela, na aura magnética. E o que acontece? Ela pensou tanto que a imagem dela gorda apareceu e ficou fixada na aura. E a mente começa a captar essa imagem gorda. Olha que interessante, ela alimentou a criação de uma imagem e a imagem passou a obsidiá-la, a auto-obsessão. Então, isso piorou a situação dela de tal ponto que ela, olhando no espelho hoje, ela se vê gorda. Ela se vê gorda. Então, a coisa é muito grave, é muito séria. E eu vou trazer para vocês uma comprovação sobre isso. Este médico é um dos médicos mais importantes do país e da América do Sul. Ele é neurocirurgião, Dr. Nuber Facuri, escritor, palestrante. Ele é diretor do Instituto de Cérebro de Campinas, um cara extraordinário, um gênio. Graças a Deus é espírita, porque ele realmente é uma coisa que engrandece o espiritismo, a sua inteligência, a sua sabedoria. E ele diz, comprovando aquilo que eu falei da jovem, pensamento é energia que constrói imagens e se consolida em torno de nós. Isso chama ideoplastia. É uma coisa que existe, oficial. Quando negativa, cria imagem que nos escraviza. Então, o que aconteceu com aquela jovem? De tanto ela pensar, ela criou uma imagem que ficou fixada na aura. E ela ficou obsidiando ela. Somos obsedados pelos próprios desejos. E isso chama o quê? Auto-obsessão. Não é? Olha que coisa bonita. Eu caprichei nesse slide aí, não é? Essa moça, muita gente já leu o livro Violetas na Janela, não é? Então, mas ninguém viu a Patrícia, então eu estou apresentando para vocês a Patrícia. Consegui uma foto dela. O que aconteceu com a Patrícia? Comprovando isso que nós falamos das formas de pensamento que são criadas pelos pensamentos repetitivos em nossa mente, a mãe dela, quando ela desencarnou aos 19 anos, a mãe dela todos os dias orava para a Patrícia, para a filha, imaginava ela lá numa colônia, num lugar bem agradável, numa casinha bem bonita, e imaginava que ela estava mandando para lá, para a janela dela, os vasinhos de violeta. E a Patrícia, mais tarde, em comunicação, contou que realmente esses vasinhos chegavam e foram implantados, não é, energeticamente, magneticamente,
na sua janela, ela recebeu. E aí são formas de pensamento. E o pior de tudo, gente, é que isso é uma coisa grave, que o ser humano vai detectando através dos conhecimentos com o tempo, e vai tendo um cuidado danado com isso, porque, inclusive, você pode prejudicar uma pessoa à distância, pensando muito negativamente nela, e mandando essas imagens que ela pode captar e ser influenciada. Por isso que Jesus falou, você peca pelo pensamento. Só que ele não podia explicar tudo isso para aquelas pessoas da época, porque eles não têm uma capacidade de bagagem para entendimento. Então, se você fica pensando muito no seu inimigo, eu faço uma pergunta bem simples para vocês. Onde está o seu inimigo? Está dentro da sua mente. E você fica deixando dentro da sua mente o seu inimigo? Não é? E como para você inimigo representa algo ruim, algo penoso, o que você está fazendo? Mantendo algo ruim, algo penoso dentro da sua mente. Você está se prejudicando a si mesmo, né? Por isso que um sábio escritor disse, o perdão existe primeiro para quem perdoa. Por que ele disse isso? Com toda razão e comprovando o que a ciência está descobrindo. Porque ao perdoar, lhe libera de sentimentos negativos. Está liberado. Ele não pensa mais. Não faz, aquele pensamento não existe mais na sua mente. Não existindo mais, não produz energia negativa. E aí, aquilo lá ia destruir, sim, a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar. Mas ele perdoou. Ele se livrou disso. Ele tirou aqueles pensamentos negativos da cabeça. Vou contar uma passagem que isso é clássica, mas aconteceu e é importante. Eu terminei de fazer uma palestra, quando eu ia saindo, uma pessoa falou que iria conversar comigo. E aí então ela disse, olha, a minha vida está de cabeça para baixo, tudo dá errado, nada dá certo. Eu deixei ela conversar e ela começou a falar do Espiritismo. Porque o Espiritismo é maravilhoso, porque eu vou em palestra, porque eu leio livros, porque eu vou em congresso, porque eu gosto demais, que doutrina esplendorosa. Eu também gosto da Seixonoye, eu vou nos congressos, nos seminários. Falei, a Seixonoye também é positiva. Falei, mas dona, me diga uma coisa, a senhora com tanto conhecimento alto astral, positivo, esclarecedor, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo na sua vida parada aí que a senhora não está percebendo. E ela começou a contar a vida dela, e falar que a mãe dela faleceu, e que houve a divisão da herança, e a irmã ficou com uma casa que ela queria, e que ela não aceitava, e que ela não perdoava, e que ela ficava com raiva e todo dia pensava nisso. Aonde é que está o problema? No pensamento dela, nessa falta de perdão, nessa mágoa, nessa raiva que ela sentia da irmã. E com tantos conhecimentos bons, ela não sabia utilizar, não é? Então, gente, o que você leva no pensamento é o que vai trazer para você o resultado positivo ou negativo. Então, qual é a fonte da infelicidade? É o que você tem dentro da sua mente, é o que você pensa, porque eu sei, você sabe que tem pessoas felizes vivendo lá no sertão, nas casinhas cobertas de sapé, mas tem gente totalmente infeliz vivendo na cidade, morando na mansão, com 3, 4 carros na garagem. É verdade ou não é? Todo mundo sabe disso. Então, onde está a sua infelicidade? Está naquilo que você pensa. Onde estão as atrações das obsessões da sua vida? Está naquilo que você pensa. Os vícios, desregramentos sexuais, remorsos, mágoa, rancor, coisas negativas que você anda com ela todos os dias, atrai esses espíritos negativos que ficam com você. E qual é a solução então? Qual é a solução diante de uma situação dessa, tão grave? É a mudança da mentalidade do quê? Do pensamento. Passar a ter pensamentos com padrões mais dignos, mais elevados, mais nobres. Durante toda a história da humanidade, Deus nunca deixou abandonado a sociedade humana. Sempre mandou espíritos relevantes, iluminados. E veja aqui no século VI, antes de Jesus Cristo passar pela Terra, Siddhartha Gautama já dizia: somos os resultados dos nossos pensamentos. 600 anos antes de Jesus Cristo. Não é? Onde ele aprendeu isso, não é? A inspiração divina que estava mostrando o caminho para a humanidade. Uma outra coisa interessante, Divaldo contando numa pesquisa, isso também é muito interessante saber, pesquisadores americanos e europeus fizeram um estudo do comportamento humano e do pensamento e descobriram que o homem tem
95 mil pensamentos por dia. E que, pasmem, 90 mil são lixo, coisas negativas. Nós estamos carregando lixo dentro da nossa mente. Gente, está na hora de limpar a nossa mente. Quando Jesus quiser nos visitar, Ele tem que encontrar uma mente agradável, saudável, não é assim? Como é que Ele pode entrar numa casa tudo mal arrumada, tudo de perna para o ar, gaveta aberta, tudo pelo chão, não é assim? A nossa mente é assim. Nós é que fazemos a nossa mente. Uma outra coisa muito interessante, meus amigos, por isso que eu pedi permissão para o nosso querido presidente, porque a palestra ela requer um pouquinho mais de tempo. Esta outra grande informação, a maior parte da humanidade, e nós somos a humanidade, elas não têm noção de que o aparelho mental é, além de ser um órgão emissor, ele emite pensamentos, muitos pensamentos, mas ele é também um órgão receptor. Ele recebe pensamentos, meus queridos. Não é só emitir, não, é receber. E a maior parte da humanidade trata esses pensamentos que vêm de fora como se fosse dela. E faz o que eles estão falando ali dentro da cabeça dela. E no ano de 1870, o grande filósofo espírita Leon Denis, que vale a pena ler e conhecer suas obras fantásticas, ele já dizia que pensamos raras vezes por nós mesmos. Ele já sabia disso naquele tempo. Refletimos 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos, e não é só do meio, dos espíritos também. Não é? Tanto é que, preocupado com essa influência, Kardec perguntou aos espíritos, e na pergunta 459, eles disseram, Kardec, os espíritos estão por toda parte, e muitas vezes são eles que vos dirigem. Dirigem aonde? No nosso pensamento. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Isso é sério, isso é grave. Está na hora da humanidade despertar para se autogerir a sua própria mente, se administrar os seus pensamentos. Então ele diz, sabe o que acontece? Os raios do bem e do mal se confundem tanto na cabeça dos homens que viram um caos. Por isso essa infelicidade permanente da sociedade. O nosso irmão Divaldo estava fazendo uma palestra e alguém telefonou lá, falando, Divaldo, conta daquela senhora americana. Ontem eu fiz essa palestra numa casa lá em Santa Terezinha, e no final uma senhora falando para a presidente, falou, olha, eu estou entrando num estado de depressão muito sério, muito grave, mas a partir de hoje eu vou mudar. Eu fiquei muito feliz. Ela escutou direitinho a palestra e disse, eu vou me empenhar. Então, Divaldo conta que nos Estados Unidos tem uma senhora que estava vivendo com uma depressão muito grande, acompanhando o seu psiquiatra, tomando remédios, e através de remédios, atrás de remédios, e continuando com a depressão. Um dia o psiquiatra quis visitá-la em sua residência para conhecer sua vida, tentar ajudá-la, ver o que ele poderia fazer. Chegando lá, ele conheceu a casa dela, viu que em cima de uma mesa estavam muitos envelopes. Ela não abria, nem abria, tal era a depressão, não queria nem abrir. Não é? Ali tinha tudo, convites para ela visitar parentes, convites de festas, batizados e outras coisas mais. E no cantinho tinha uns vasinhos de violeta. E o psiquiatra teve uma ideia, falou, senhora, percebi que a senhora tem uma tendência de gostar das flores, das violetas, vamos fazer uma coisa? Passe a abrir esses envelopes, e todo aquele que veio uma mensagem, uma gentileza para você, um convite, procure preparar bem esses vasinhos que você tem e mande para aquela pessoa um vasinho de violeta, como um mimo de gratidão. Você vai ver que a pessoa vai ficar muito feliz, né? Olha, mandei um convite para aquela senhora e ela me mandou um vasinho de violeta. Isso vai ser bom, a senhora vai se sentir bem. E ela começou a aceitar a ideia e começou a trabalhar e abrir todos os envelopes e mandar os vasinhos de violeta para cá, para lá. Quando os vasinhos foram acabando, ela correu atrás, ela foi plantar mais, ela foi criar mais vasinhos e de repente ela descobriu onde que estava a depressão dela. Tinha desaparecido. E anos tratando, não é? Mas porque ela trouxe para a mente dela um pensamento positivo, agradável e, acima de tudo, útil. Esta senhora ficou conhecida, diz Divaldo, naquela pequena cidade americana, como a Dama das Violetas. E ela sarou a sua depressão, mudando o seu pensamento.
que é procurar energia? Você procura energia negativa? Ah, eu não procuro, mas você procura quando você produz os pensamentos negativos, e eles mesmos se procuram. Então, quando você procura a energia do vício, ela procura a energia do vício. Ela quer energia igual. A energia da raiva procura a energia da raiva. A energia da paz procura a energia da paz. São energias iguais, isso é ciência. Não é? A energia da solidão, da mágoa, da tristeza, se você está mantendo isso, você está procurando mais energia para piorar a sua situação. Então, quando você pensa, olha você pensando aí, o que acontece? Você cria uma energia. Se você para de pensar, essa energia para. Então, qual é a solução? Quando tem um pensamento negativo, para de pensar que ele está produzindo coisas negativas para você. Está te prejudicando. Por exemplo, a energia da raiva. Sua energia se expande e nos envolve. A pessoa que está com raiva, ela vai ficando cada vez com mais raiva se manter aquele pensamento. E aí sai de nós essa energia procurando uma energia igual. E se ela encontrar, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a sua raiva. Você vai ter afinidade, sintonia com outra energia semelhante. Energia igual, e isso é ciência. A ciência da sintonia. Conhece esse homem? Esse homem é contratado pela Rede Globo de televisão, uma das maiores redes de televisão das Américas. E ele é responsável pela confecção de programas médicos científicos. E ele vem confirmar tudo que estou falando para você de acordo com a área médica hoje. Antigamente os médicos nem queriam saber disso. Mas hoje, graças a Deus, eles estão aceitando. Não é? Então ele diz, o pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Dr. Drauzio Varela. Então, quando uma pessoa mantém por muito tempo um pensamento negativo na cabeça, ela começa a gerar esses problemas doentios, não é? Que acaba prejudicando o seu organismo. Existe uma filosofia oriental que diz, você não deve manter o pensamento negativo em sua mente por mais que um minuto. Porque se você mantiver o pensamento por mais que um minuto, ele começa a ganhar corpo. Ele começa a ajudar o seu organismo a criar hormônio adequado àquelas coisas negativas. Ele começa a criar energias negativas que vão fixando-se em você. E você vai ter mais dificuldade de tirar isso da sua mente. Então não queiram pensamento negativo. Nós vamos dar aqui exercício para vocês fazerem, para sair daqui pronto para ser uma nova criatura, com pensamentos positivos e elevados. Alimentar, outra coisa muito prejudicial, alimentar coisas negativas. Então, tem uma coisa negativa da família, conta, dos amigos, conta, dos colegas, conta, dos parentes, conta. Essa senhora diz assim, o que os meus olhos não veem, as minhas amigas correm me ligar. Então ela não vê a hora de tocar o telefone, vai dar mais uma fofoca. E uma conta para a outra liga para a outra e empesteia a cidade, na linguagem popular, de coisas negativas. E as nossas responsabilidades são muito grandes, vocês estão prejudicando a sociedade humana. Tem senhora que vai no shopping só para fazer fofoca. Aí um amigo meu que está assistindo a palestra falou, mas homem também, hein? Homem também. Então, nós temos que entender que isso nos faz grande mal, e um escritor, isso é um fato muito interessante, um escritor estudando as consequências e as causas da Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia para a humanidade. Quando a gente assiste um documentário, a gente baixa a cabeça e fala, meu Deus, como é que a humanidade pôde fazer isso? Nações foram à falência, cidades inteiras foram destruídas, milhões de pessoas morreram. E esse homem, esse estudioso, descobriu que o que causou a Segunda Guerra Mundial foram os milhões e milhões de pensamentos negativos da sociedade humana. Hitler foi apenas um instrumento desses pensamentos negativos. Mussolini, o imperador Hirohito do Japão, foram, na verdade, instrumentos dessa sociedade que estava corrompida de maus pensamentos. Isso é muito sério e é comprovado e é confirmado pelos espíritos. Nós produzimos as coisas negativas no nosso mundo pelos nossos pensamentos. Por que o pensamento negativo gera doença? Porque é muito simples de explicar. Vocês estão vendo essa fumaça preta? Se você tem um pensamento negativo que vai durando dias após dias na sua cabeça,
ele vai soltando uma energia escura, densa, que vai contaminando sua mente, vai contaminando seu organismo, suas células, não é? E são pensamentos de mágoa, de ódio, de rancor, pensamentos de tristeza, solidão e rejeição. São pensamentos que acabam por gerar esses desequilíbrios, desequilibrar a nossa mente. E o que acontece? Quem que comanda o nosso corpo é a nossa mente. Quando você desequilibra a sua mente, você deixa o teu corpo à deriva, com problemas sérios de desequilíbrios, que aí sim começa a haver descontrole no estômago, descontrole na respiração, com descontrole no rim, no intestino, porque a tua mente não está conseguindo mais administrar, você está atacando ela com pensamentos negativos. Então prestem bem atenção nisso. Por que essa fumaça se mantém? Até quando que ela vai se manter? Enquanto houver queima de combustível, vai existir a fumaça preta. Enquanto você mantiver pensamento negativo em sua mente, vai existir energias negativas sendo formadas e consolidadas em sua mente, e no seu corpo, e em redor de você, inclusive prejudicando as pessoas. E aí, meus amigos, que aparecem as chamadas doenças psicossomáticas, que hoje a ciência já não tem mais dúvida. Então, o que é essa doença psicossomática? É uma ação na qual nós transferimos para o organismo uma carga emocional dos problemas que eu estou vivendo. Então, eu vou vivendo o problema, eu vou pensando nele, vou formando uma pressão tão grande, uma carga emocional, que ela é descarregada no organismo, atacando as nossas células e causando as doenças que vieram do psiquismo para o teu organismo. Então, qual é a solução? A busca da saúde começa onde? A partir de hoje, vocês precisam compreender que é assim. Começa no bom pensamento, numa mente limpa, numa mente elevada. O pensamento saudável, ele tem uma energia saudável, não é lógico? Isso é fácil compreender isso, né? E ele emite o quê? Luzes, energias elevadas, energias agradáveis, que vão permitir que a sua mente possa trabalhar tranquilamente e o seu corpo ganhar saúde. Então agora eu fui buscar os conhecimentos de uma psicóloga lá em Portugal, em Lisboa, e ela fala uma coisa maravilhosa para todos nós, para que a gente possa sair daqui preparado, escolarizado, não é? Cheio da compreensão que ela está nos transmitindo, para que a gente possa vencer esse pensamento negativo. Então ela diz assim: como alterar os padrões de pensamento negativo? Vocês estão vendo essa moça? Olha que interessante. É assim que procede as pessoas que estão com problemas. Com uma dor, com sofrimento. O marido largou, o filho foi embora de casa, o negócio não deu certo, ela está encolhida. Olha que coisa interessante. Quando essa moça está encolhida, vocês estão notando uma coisa? Aqui é que não dá para perceber, mas lá na imagem original, você percebe que a testa dela está cheia de ruga. E aqui está cheia de ruga. Se essa moça continuar pensando isso por meses, vai acontecer o que aquela sociedade americana confirmou. Você vai ficar com essas rugas permanentes. Você vai adiantar a sua velhice. Você vai ficar mais velho mais rapidamente. Você vai prejudicar o teu organismo, o teu corpo. Então a psicóloga diz: há pessoas que se sentem totalmente escravizadas. As minhas clientes me confessam, totalmente presas por uma forma de pensar: eu não aguento mais, doutora, o que é que eu faço? Me socorre, me ajuda. Eu não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça. E a psicóloga diz que elas querem deixar de pensar, mas elas não conseguem. Então agora que vem o grande trunfo que nós vamos levar para casa, o ensinamento dessa psicóloga europeia. Quando você pensa muito numa coisa negativa, você fortalece ela. Então o negócio é não pensar nas coisas negativas, como faz a Madre Teresa, fazia a Madre Teresa de Calcutá, não é? Então, essa mocinha aqui, ninguém me compreende, todo dia ela fala. E com isso ela vai fortalecendo esse negativismo dentro da mente dela, que vem lhe trazendo os prejuízos. Então a psicóloga diz: ao tentar deixar de pensar em algo, na prática o que estamos fazendo é reforçando esse tema. Ela tenta deixar, mas ela está pensando todo dia para deixar. E ela está reforçando aquele tema, alimentando o tema. Então vocês vão falar: puxa, meu negócio é meio complicado. Não é. Daqui um pouquinho vocês vão entender. Como mudar? Se tentarmos tirar algo de nossa mente, do nosso pensamento, quando você tira, ela fica vazia, a mente.
E aí o que acontece? A tendência é ela encher de novo com o pensamento anterior. Porque você já estava acostumado naquela vibração. Tirei um pensamento negativo, ficou vazio, ele voltou de novo. Então ela vai explicar como que nós... Essa é a parte melhor. Então ela diz para a paciente dela, a estratégia não é tirar o pensamento. Aí a paciente fala, doutora, mas se eu não tirar eu morro, não aguento mais esse pensamento. Falou, não querida, a estratégia não é tirar, a estratégia é substituir. Aí que está a solução. Então ela disse, ao invés de tentarmos deixar de pensar numa coisa, é mais eficaz colocarmos uma outra coisa no pensamento, colocar uma outra coisa. No início é natural que o pensamento que nós não queremos tente voltar. Não é? Aí nós voltamos a colocar. Você tem que ser forte, você tem que ser uma pessoa de empenho, você tem que querer. Não, eu quero mudar meu pensamento. Aí você volta a colocar um pensamento positivo. E ela disse que muita gente não tem pensamento positivo, que nem tem costume. Escreva numa folha todas as coisas boas que você quer pensar. Sobre você, sobre sua família, sobre o mundo melhor, sobre Deus, sobre a gratidão. E vai pensando esses pensamentos até você se acostumar. Porque a mente se acostuma. Então vamos prestar bem atenção nesse exemplo. Esta moça tem um pensamento negativo, ela tem marido, ela tem filhos, mas o pensamento ataca ela de tal jeito há mais de um ano, que ela nem pensa mais na família dela. E ela foi lá se consultar com uma psicóloga. E ela tem um pensamento tão feio, tão negativo, que parece esse urso aqui, ó. O pensamento negativo parece essas coisas feias. E a psicóloga falou, minha filha, você tira esse pensamento da cabeça, ele volta. É verdade, ele volta. Eu tiro, ele volta, eu tiro, ele volta. É o dia inteiro assim, é de noite assim. Falou, então olha, você está esquecendo da sua família, da sua filhinha, do seu lar. Proponha pensamentos bons a respeito do seu lar, da sua filhinha. Faça um projeto de vida para ela. Comece a pensar nela. Coloque o pensamento da sua filhinha na sua cabeça. Comece a vê-la feliz, crescendo, saudável, não é? Indo à escolinha, arrumando bastante amiguinhas, dando felicidade para a sua família. Ponha um pensamento bom dentro da sua cabeça. E ela aceitou a explicação da psicóloga e passou a pensar na sua filhinha, na vida dela, e trocou esse urso feio pelo pensamento da sua filhinha. Então ela fez o que a psicóloga mandou, tirou um pensamento ruim e pôs um pensamento bom. E aí, vejam vocês, ela só substituiu e manteve. E isso que acabou ajudando ela realmente a melhorar, a superar. Ou então eu vou explicar uma coisa para vocês importante. Essa palestra, ela busca todos os conhecimentos humanos. Essa psicóloga, querendo, sabendo ou não, ela usou um conhecimento da ciência física. A física diz que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Quando o nosso amigo está sentado, eu não posso sentar na mesma cadeira dele, isso é física. E ele tem que se levantar, deixar vazio o lugar para que eu possa sentar. Isso aconteceu com essa moça. Ela tirou esse urso da cabeça dela, que é um pensamento negativo, e pôs um pensamento positivo na mente dela. Então ele não pôde mais voltar, porque ela mantém firme um pensamento bom. Ele quis voltar, mas não pôde mais. E assim nós adentramos agora ao mundo ensinado pelo Espiritismo, as obsessões, não é? O Divaldo, através do Espírito Filomena de Miranda, diz que a humanidade está passando por uma grave epidemia de obsessões. É o momento que nós estamos vivendo na humanidade, de transição, que os espíritos das trevas estão tentando atacar em massa a sociedade humana para que a Terra não progrida, para que a Terra não evolua, porque eles vão perdendo o espaço deles. É uma guerra entre o bem e o mal. E onde eles atacam? No pensamento da criatura. Não é por isso que Jesus estava alerta. Vamos vigilar, ser vigilantes, não é? Então, quando você encontra uma energia ruim que você está emitindo, você pode encontrar a energia de um espírito que vem e faz sintonia com você. E vocês podem ficar juntos, um transmitindo energia ruim para o outro. Isso ocorre, então, com a obsessão. Então, prestem bem atenção nesse homem que está com o obsessor perto. Olha aí que imagem bonita, muito boa, muito perfeita. Ele tem um obsessor. E o obsessor está sempre perto dele, o quê? Sugando a energia dele, não é? Vampirizando ele. Por que ele se mantém junto com ele? Porque, enquanto a energia dele for negativa, o pensamento dele é vermelho, é só energia negativa. Esse obsessor vai ter sintonia com ele, vai se manter com ele, vai ficar junto dele. Então, enquanto a energia for igual, existe sintonia, está dentro da lei.
E cessará quando? Quando vai cessar? Quando ele parar de pensar coisas negativas. Ele vai mudar o pensamento. Então, isto é, quando o encarnado mudar a sua mentalidade. Olha, presta atenção agora. Tem mais uma foto. Essa foto é interessante. Essa moça tem um obsessor que está grudado nela. Faz uma simbiose com ela, não larga dela. Mas por que não larga dela? Porque ela continua com pensamentos negativos. Esse pensamento vermelho é um pensamento de depressão, pensamentos negativos, pensamento que ela acha que ela não serve para nada, pensamentos de mágoas, pensamentos inferiores. E o que acontece? A sua vibração é igual à do obsessor, e eles se mantêm unidos, e eles se mantêm juntos. Então a obsessão, dizem os espíritos, ela só se instala. Você tem medo da obsessão? Então grave bem isso. Ela só se instala na mente do paciente, olha, é na mente, é no pensamento. Quando o obsessor encontra fraquezas morais na pessoa, do presente e do passado. Nós podemos ter arquivo de fraquezas morais que nós trazemos de outras vidas. E muito cuidado com isso. Por isso que Jesus falava, atenção, vigilância, para não abrir esses arquivos. Porque os obsessores, eles exploram esses arquivos para nos obsidiar. Então, no passado existiu um herói que era chamado de Aquiles. Era um herói grego imbatível. E ele, o pessoal não conseguia vencer. E alguém dizia, olha, ele tem um ponto fraco. O ponto fraco é no calcanhar dele. Então os inimigos dele procuravam sempre dar um jeitinho de atacar o Aquiles no ponto fraco, até que conseguiram. E ó que pegaram o Aquiles. Então, a partir daí, a humanidade conheceu nossos pontos fracos e chamá-los de o calcanhar de Aquiles. Então, alguém disse, olha, você vai em tal lugar, mas cuidado, hein? O seu calcanhar de Aquiles, seu ponto fraco, lá eles podem te pegar. Então, são pontos fracos que todos nós temos, diz a espiritualidade, imperfeições que nos caracteriza. Por quê? Porque nós somos seres em evolução ainda, tem muita coisa a consertar em nós. E assim nós estamos sujeitos a obsessões por esses pontos fracos. No ano de 550 antes de Jesus vir à Terra, aqui é a cidade de Éfeso. Aqui é um templo dessa cidade que, nesse tempo, 550 anos antes de Jesus Cristo, havia um filósofo lá que se chamava Heráclito. Olha aqui, vou apresentar ele para vocês. E ele dizia, olha que coisa interessante, naquele tempo que não tinha cultura, não tinha escolas, não tinha faculdade. Como é que esse homem sabia disso? Porque ele era um ser inspirado, divino, que veio à Terra também para conduzir a humanidade. E ele dizia, ser sábio consiste em saber que o pensamento, meus amigos, governa todas as coisas. Pensamento governa você, governa mim, governa todos nós, governa a sociedade humana. E o que é que você anda pensando? A partir de hoje, vamos pensar direitinho? Agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu não sabia, fiquei muito feliz, e todas as pessoas que estudam as filosofias ficaram muito felizes, porque isto é uma grande vitória para a humanidade. Há uns 10, 12 anos, nascia nos Estados Unidos, na cidade de Rochester, uma nova ciência. Cientistas da década de 90 criaram essa nova ciência. O que aconteceu? A viúva, que é do fundador do McDonald's, aquela cadeia, não é, de lanches americana, ela, de certo, lia, estudava e via falar sempre que pensamento prejudica a saúde, que pensamento faz mal, e ela então procurou os reitores da universidade e sentou com eles e falou, eu quero estudar isso. Ofereceu para eles $2 milhões. Eles formaram uma equipe de 10 cientistas e passaram a estudar. O que eles passaram a estudar? A relação entre os pensamentos, emoções e o comportamento e o sistema imunológico da criatura humana. E passaram a descobrir cientificamente que fatores psicológicos interferem, sim, de fato, na realidade, na saúde humana. E aí, graças a Deus, nasceu uma nova ciência na humanidade. Ela chama psiconeuroimunologia. Para nós, isso veio estar unindo, então, as informações da ciência com as da filosofia e as informações da religião. Então, agora, vou dar mais um exercício para vocês. Eu disse que a filósofa, que é a psicóloga portuguesa, falou que quando você tem um pensamento negativo, ponha no lugar um positivo.
É isso que tem que ser feito. E firme, consistente, com vontade, e você vence. Agora o outro estudioso diz, vocês que estão aqui sentados e que ouviram falar muito sobre o pensamento e a importância dele, a relevância dele, saiam daqui com um propósito, prometam a vocês, durante 7 dias vocês vão pôr na mente de vocês só pensamentos bons, só pensamentos agradáveis, só pensamentos positivos de vocês, da família de vocês, da humanidade, e não deixe que nenhum pensamento ataque a mente de vocês, porque como diz Kardec, a mente é sua, o corpo é seu, você é que comanda, você tem que tomar frente, dirigir você mesmo. Então, meus amigos, esse estudioso diz, após 7 dias fazendo isso de verdade, vocês vão sentir já a diferença. Então façam isso, não deixem de fazer isso. E não poderia deixar de falar em Jesus. O poder do pensamento é tão real, meus queridos, que Jesus não poderia ir embora da terra sem se pronunciar a respeito. E ele disse, o homem peca pelo pensamento. O que Jesus quis dizer? Que quando o homem faz uma coisa errada, negativa, ele começa a prejudicar a si. Está prejudicando a si. Esse é o sentido do pecado. E também está prejudicando o meio que ele vive, as pessoas que têm relação com ele. Então, por isso que Jesus falou, o homem pega pelo pensamento. E então ele disse, está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 27. Eu, porém, vos digo, que aquele que houver olhado a uma mulher com mau desejo, o que é mau desejo? Pensamento. Para com ela, já no seu coração cometeu adultério. Ele falou isso e deixou que a humanidade aprendesse com o passar dos tempos. É verdade, porque o pensamento é energia viva. Ele pode fazer mal, ele pode ferir, ele pode sair. Você não viu que os americanos conseguiram provar a comunicação dos pensamentos? Ele desvia criaturas ao longe de... Quando você manda pensamentos negativos para uma criatura, se ela for frágil, se ela não for espiritualidade, você pode desviar o caminho dela. Por isso que peca. Causando obsessão, sim. Provocando tentações, sim. Emmanuel vem explicar para vocês. Emmanuel, o espírito que acompanhou Chico mais de 70 anos. Ele disse, Emmanuel explica por que pecamos pelo pensamento. Pensamentos são energia viva, meus irmãos. Eles criam imagens visíveis e tangíveis, que podem ser captadas. Eles no campo espiritual, porque por ele você atua e recebe a atuação de outras pessoas. Você está vendo essa mulher que está aí? Essa mulher fez sucesso no mundo inteiro, sabe por quê? Ela conseguia, com a força do pensamento dela, levantar objetos. Então veja como o pensamento existe, que ela é forte. Ela está aqui, essa bolinha. Estão vendo essa bolinha aqui? Ela está levantando com a força do pensamento dela. E os pensamentos se transmitem. Olha aí, essa figura é muito boa. Ela está mostrando como é que você criou pensamento, a energia vai. E essa energia, por isso que vocês percebem quando os pais têm uma criancinha em casa, eles começam a brigar, um xingar o outro, a criancinha começa a se sentir mal. Ela não está entendendo nada, mas ela está percebendo as energias. Os pensamentos estão invadindo a casa, o ambiente da casa dela, de coisas negativas. Emmanuel dá mais um, é fantástico, é simples, é para vocês levarem para casa, não saírem daqui sem a bagagem da experiência. Emmanuel ensina, ele falou, meus amigos, vocês todos os dias na vida de vocês, liga e desliga, chega em casa, desliga o carro, vai no fogão esquentar um café, liga o fogão, depois desliga o fogão, depois vai assistir televisão, desliga a televisão, liga, desliga. Vocês precisam aprender a ligar e desligar a mente de vocês. Emmanuel, é fácil, não é? Mas é perfeito. Ele disse assim, na mente, desligar o pensamento das questões que afligem você, que fazem mal para você. Você tem que cuidar do seu mundo íntimo, meus irmãozinhos queridos. Está na hora de vocês começarem a dirigir vocês mesmos, colocando coisas boas na mente. E vocês podem imaginar que estão criando, a partir de agora na mente de vocês, um interruptor. É a casa mental de vocês podem colocar o que quiser. Vasinho de flores, um sofá gostoso para sentar, para meditar. Coloque ali na porta de entrada um interruptor.
Quando chegar um pensamento negativo, desliga ele. Emmanuel que está falando. Desliga ele. Meus amigos, sejam vocês então o jardineiro das mentes de vocês. Vocês sabem o que é jardineiro? Aquele que vai no jardim, cuida das plantas, não é? Ele poda, ele planta o canteiro de flores, não é assim? Fazer o jardim, é a obrigação do jardineiro fazer o jardim ficar bonito. Faça o jardim da mente de vocês ser um jardim bonito, agradável. Cultivem os canteiros floridos, que são os bons pensamentos, e arranquem as ervas daninhas, que são os maus pensamentos, que afligem vocês, que causam doenças para vocês, que atraem espíritos doentes para a casa de vocês. Seja o jardineiro da mente de vocês e faça da sua vida uma vida agradável, feliz. E quando Jesus quiser visitar a sua mente, Ele vai visitar uma mente muito agradável de ser visitada. Encerrando a palestra, eu vou trazer um fato que aconteceu com o André Luiz. André Luiz estava na colônia, depois de um dia de estudo e de trabalho. Ele estava no Ministério do Auxílio, e ele estava na casa, fora do jardim, era uma noite clara. Ele estava conversando com o enfermeiro Lísias, e ele disse assim, parou um momento e disse: "Ai, como eu estou me sentindo bem. Que paz que eu estou sentindo aqui nesse ambiente, que agradável, me sinto tão leve, é tão gostoso aqui." E aí o espírito de Lísias disse a ele: "André, há um compromisso nos habitantes desta colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem, não emitirem pensamentos negativos. Por isso, André, nascerem as vibrações de paz e de tantas coisas boas que nós sentimos por aqui." Você já pensou se você pudesse fazer isso no seu lar? Combinar com seus familiares, não é? Combinar com seus familiares, vamos pensar só coisa boa. No trabalho, se a gente pudesse fazer isso, o mundo seria rapidamente um mundo melhor, não é? E todos se sentiriam bem, todos ficariam mais felizes, porque o pensamento é que gerencia, administra tudo o que existe. E esses pensamentos bons atraem os bons espíritos que vêm nos ajudar, nos auxiliar, fazer companhias agradáveis para nós. Que Jesus, na sua bondade, no seu amor, ilumine as nossas mentes e nos dê a capacidade de ter a boa memória, para que no dia a dia a gente se lembre de todas as coisas boas que nós aprendemos, para, acima de tudo, colocá-las em prática. Que Deus nos abençoe a todos. Nossos parabéns, Jairo, por uma exposição tão extensa, tão abrangente, tão necessária para todos nós. Verdadeiramente, não precisamos mais cuidar dos pés, mas sim da cabeça, não é? É o que é mais necessário. E Jesus deixou muito bem claro isto. Só uma coisa liberta o homem, só uma. Qual? O amor. Fora disto, estamos sempre tecendo prisões. O amor nos liberta. E considerando que para o pensamento não existe distância, como disse, entrou lá pela telepatia, eles aqui na Terra para aqueles que estavam na Lua. E funcionou. Então, por isso, lembremos todos estes valores para cultivar o bem da nossa própria vida. Jairo, muito obrigado. Que o Cristo continue a te oferecer esses espíritos bastante já credenciados e conscientes da vida, para que você possa oferecer essas verdades por muito tempo. Luiz, dá tempo de você fazer a prece? Dá? É gratificante recebermos
com a permissão de Jesus, esses esclarecimentos, essas orientações, que vem nos oferecer o roteiro para a verdadeira vida. Dando-nos todas as condições necessárias para que sejamos felizes e tenhamos a paz que todos nós almejamos. E este roteiro chama-se Consolador. Este Consolador prometido, esta bendita doutrina espírita, que tem o seu tripé formado na ciência, na filosofia e na religião, podendo assim destituir o homem de todos seus atavismos, seus dogmas, seus misticismos, para que verdadeiramente um dia possamos dizer: sois vós, Cristo, que vive em mim. Assim, ao retornarmos para os nossos lares nesta noite, tenhamos a palestra como um paradigma que só irá beneficiar a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu tribuno da noite. E que assim seja.